E mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Deixa eu ver quem está aí no espírito de oração. Rúbia. Olhe para nós, por favor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem reservado esse momento para a gente, Pai. Amém. Abençoa o pastor Ângelo, que vai falar agora, que ele fale somente o que vem de Ti, Pai amado. E abençoa o coração de cada um que está aqui, que possa aprender e que possa ser edificado por esse momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, meu querido, ele vai ser importante para a nossa lição hoje, mas destaquemos 3 situações aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo, aquilo que ele está mencionando aqui, ele trata como o quê? Um firme fundamento. Ou seja, significa que é algo resoluto, firme, que não muda, que não é alterável, nem por sua vontade. Tá? Se você quiser, não vai alterar. Por quê? Porque é o Senhor que está falando. Então é um firme fundamento. E o que ele está falando? O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Ele usa a palavra selo justamente para fortificar a ideia de fundamento. Então o que ele diz? O Senhor conhece os que lhe... Vamos lá? O Senhor Conhece os que lhe pertencem. Interessante que esse texto vai encontrar um paralelo nas palavras de Jesus, que diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Naturalmente, aquele que me confessa, eu também o confessarei. A ideia é que existe um grupo de pessoas que pertence ao Senhor. E essas pessoas confessam o nome de Jesus. Este é um firme fundamento. A grande pergunta é, que grupo de pessoas é esse? Quem sabe? Se você tivesse dito alguns presbiterianos, estaria correta a sua resposta, viu? Alguns deles, com certeza, né? Mas não todos. Mas veja, nós estamos falando de quem? Da igreja. Do povo de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós, irmãos, no dia a dia da igreja, nós vivemos e tentamos fazer todas as coisas para tentar conhecer os que pertencem ao Senhor. Mas todas as nossas tentativas são falhas. Né? Oi? Ah, tinha que ser o Colinho. O Colinho é esse mesmo. Então, assim, nós fazemos de tudo para tentar definir quem são. Como assim, pastor, tentar definir quem são? Ora, quando uma pessoa diz que ela recebeu o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, é natural que ela expresse uma vida condizente com essa fé. São aqueles frutos dignos de arrependimento. Para que ela se torne membro da igreja, para que o conselho tenha tranquilidade de receber essa pessoa, ele vai verificar tais frutos. Ele vai ver se essa pessoa, de fato, ela confessa Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, não apenas com a boca, mas com a vida. E aí ele vai receber essa pessoa como membro da igreja, porque ele vai entender que essa pessoa, ela conhece o Senhor, e o Senhor também a conhece, e nessa relação ela é a igreja do Senhor. Amém? Amém. Mas isso pode falhar? Pode. Por quê? Porque nós não conhecemos o interior das pessoas. As pessoas podem nos enganar de todas as maneiras possíveis. É por isso que o apóstolo João, ele fala que os anticristos saíram de onde? Do meio de vós. Quem é vós? A igreja. Os anticristos saíram do meio da igreja. Ora, eles eram membros da igreja, talvez pregavam na igreja, talvez participavam das bênçãos da igreja. E eles saíram do meio da igreja. Portanto, qualquer julgamento humano, meu querido irmão, deve ser feito com zelo, pautado nas Escrituras, mas qualquer em cargo de liderança, deve entender que é falho. Nós não temos uma resposta final sobre isso. Então, ninguém da igreja vai dizer que fulano é salvo e fulano não é salvo. Deu para entender isso, irmãos? Só tem uma pessoa que pode dizer isso. Quem? Quem? Senhor. Quem, gente? Senhor. O texto está dizendo, o pastor Pedro conhece os que pertencem ao Senhor? Não. O que está dizendo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então Deus sabe exatamente quem é a sua igreja.
nome por nome, ok? Lugar por lugar. Ele sabe exatamente. Então nós devemos confiar neste firme fundamento. E ele diz mais uma coisa, né? Ele fala, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do... Então veja, interessante. O fato de Deus ter um povo para ser um fundamento firme, um selo, ele somente conhece e ainda diz mais. Aqueles que o Senhor conhece, ou que tem uma relação com ele verdadeira, esses vão necessariamente o quê? Apartar-se da justiça, porque professam o nome do Senhor. Meu querido Nick, e senta mais lá de cá, senão vocês vão ficar obstruídos aqui pela minha presença. Então, professar o nome do Senhor, irmão, é muito mais do que uma mera declaração, ok? É algo que deve ser percebido na vida. Eu me lembro, por exemplo, lá no início da minha conversão, vocês também passaram por isso provavelmente, quando um grupo da Jocum vinha na igreja. Vocês já viram isso? Um grupo da Jocum vem na igreja, faz um trabalho de evangelismo, aquela coisa toda. Eu era recém-convertido naquela época, mas eu comecei a ter algumas críticas sobre o que estava acontecendo pontualmente no meu caso. Não sei no seu, mas no meu caso, ok? O que estava acontecendo? Eu estava visitando as pessoas com o pessoal da Jocum, naquela época eu era evangelista, e eu percebi que havia, da parte de alguns deles, uma insistência para que a pessoa dissesse, eu aceito Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Como se isso, magicamente, trouxesse a salvação naquela casa. Né? Então eu vi casos que pessoas falaram por falar, e eu vi casos que pessoas não falaram. Por que elas falariam, gente? Né? Essa é uma obra do Espírito Santo na vida dela. Não é algo que pode ser forçoso. E quando a pessoa não falava, havia uma insistência que ela tinha que falar para que a vida dela mudasse, a história mudasse. Assim para despajar a gente mesmo. Isso pode acontecer. Eles confundem que a palavra tem poder, né? Então, se eu isso. Jesus vai ter que me aceitar. Por isso que muitos pegam esse texto, professar o nome do Senhor, ou seja, aquele que me confessar diante dos homens, né? E tentam usar isso para colocar as pessoas na berlinda, né? Tipo assim, aceita, professa, diga as palavras. Porque as palavras têm poder, as palavras transformam. Não. Na verdade, nós entendemos que há uma mudança interna primeiro. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo transforma, e essa pessoa agora responde. Ela fala. Ela diz, eu creio em Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Por quê? Porque antes ela estava morta. Não é isso que a Bíblia diz? O que uma pessoa morta faz? Ela está morta. Ela não consegue responder. Mas quando o Espírito Santo vem, o que a Bíblia diz que o Espírito Santo fala? Ele nos ressuscita. Só ressuscita quem está? Ele nos ressuscita. E quando ele nos ressuscita, nós agora temos vida. Uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? É simples, né? Então, o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que pregar o Evangelho do jeito que ele é. Arrependei-vos, crer, né, no Senhor Jesus e confiar que a obra da salvação pertence ao Senhor, não a nós. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém, irmãos? Amém. Dito isso, nós vamos avançar com uma recapitulação de 5 minutos. Nós falamos nas lições anteriores que a igreja do Deus vivo é o quê? É a casa de Deus. E nesse sentido, falamos que nas próximas aulas vamos trabalhar a natureza, as marcas, o governo, o sacramento e os desafios atuais da igreja. E nós vamos avançando. E nesse sentido, irmãos, definimos o que é eclesiologia. O que é eclesiologia? Repetindo, é o estudo. Vocês podem errar tudo, mas se alguém perguntar o que é eclesiologia, você tem que saber. Porque senão vai ser a perda de tempo, né? Porque é a definição básica. Qualquer curso que você fizer na vida, tudo começa por uma definição. Né? Então, o que é eclesiologia? É o estudo da igreja de Deus. Por que eclesio? Porque vem da palavra eclesia, que quer dizer igreja, assembleia, ajuntamento. E o que é a palavra logia? Estudo, tratado, norma, né?
Então é o estudo da igreja de Jesus. Essa é a definição básica. E nós, irmãos, vimos que a eclesiologia também é o quê? Um estudo sistemático, profundo da igreja de Jesus. E nesse amplo estudo teológico eu trouxe uma tabela para os irmãos, vocês lembram? Está lembrado? Eu falei que a eclesiologia vem de teologia sistemática, que vem de teologia exegética, que vem de teologia bíblica, que vem da teologia histórica. Agora a pergunta é, o que significa cada uma dessas coisas? Teologia sistemática, quem sabe? Ninguém, né? Ninguém lembra. Se eu tivesse dado essa aula domingo passado... Você faltou, né, gente? Fala o quê? Fala o quê? Você faltou. Eu faltei? Voltas pra... Teologia sistemática, gente. A palavra diz, o que é sistematizar? Organizar. Organizar o pensamento teológico. Tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a igreja, organizado de maneira teológica. O que é isso? Eclesiologia. O que é teologia exegética? É o que cada um dos termos significa, lembra? Tá lembrado? Não. Tá, vamos resolver. Vamos lá, teologia sistemática. O que é? Lendo aqui, gente. Teologia sistemática, o que é? A doutrina da igreja. Você quer saber a doutrina da igreja? Eclesiologia, ela está dentro de quê? Teologia sistemática. Segundo, teologia exegética. O que significa? Então, os textos bíblicos que falam da igreja, quando você estuda o significado, por exemplo, a palavra presbiteros. O que é isso? É a palavra presbítero, né? Quando você estuda esse significado, você está estudando teologia exegética, porque vem da palavra exegese, né? E você tem a teologia bíblica. O que é isso? Revelação progressiva. Quem lembra? Ninguém lembra? Aqui é o ponto A. Ok? Aqui é o ponto Z. Significa o quê? Primeiro e último, né? Primeiro e último. É por isso que a Amazon tem uma setinha aqui, ó. Lembra do logo da Amazon? Não tem uma setinha assim? Porque ele quer dizer para você que ele tem tudo lá, de A a Z. Tá? Não, repete. Essa revelação foi importante. E o que é revelação progressiva, irmãos? Significa que, ao longo da história bíblica, a revelação não é linear. Não. Ela é progressiva. Ela vai progredindo. Veja. Ela vai o quê? Ó. Ela vai expandindo, ela vai aumentando. Como é que eu sei disso, pastor? Se você pega, por exemplo, aqui Gênesis 3,15, que fala do descendente, lembra? Essa é a informação que você tem em Gênesis 3,15. Mas quando você chega aqui no Z, você sabe o quê? Que é quem? Jesus. Jesus, esse é o nome dele, correto? Mas aqui está escrito que é Jesus? Não. Porque foi te dado todas as informações aqui? Não. Mas as informações foram o quê? Progredindo, de maneira que quando chegasse aqui, você tivesse tudo que é necessário para o seu conhecimento bíblico. E não é diferente sobre igreja. Igreja, que é uma palavra neotestamentária, né? Aí eu te pergunto, qual que é a origem da igreja aqui? Aqui, ó. Qual que é a origem da igreja aqui? Os descendentes. Qual descendentes? Da promessa, né? Porque você tem aqui duas descendências de Gênesis 3. Quais são? Você tem a descendência da serpente, e tem a descendência do descendente, né, que é o Messias, né? Aqui. Você tem duas descendências. O que vai acontecer a partir da revelação bíblica? Vai ficar conhecida essas duas descendências. Por isso que aqui você tem Esaú e Jacó. Deu para entender? Aqui mais para frente você vai ter Davi e os seus irmãos. Lembra? Por que Deus chamou um, não chamou o outro, né? Por que funciona dessa maneira?
Outra coisa interessante é que aqui o povo de Deus é chamado de Israel. Lembra? Como era chamado o povo de Deus, gente? Israel. Mas o povo de Deus era só Israel? Não. Me explique. Não, porque tinha Jacó. Não, Jacó é Israel. Quando eu falo Israel, eu estou falando dos judeus. Não, porque tinha outras tribos, não? Tribo é israelita. Não, mas ele é de Judá. É Israel. Quando eu falo Israel, não estou falando Gentios. da geografia, mas de todo o povo de Deus, ok? Mas a pergunta é, o povo de Deus no Antigo Testamento era só Israel? Não. Me explica então. Gentios. Porque vocês estão sendo presbiterianos, calvinistas, mas me perguntam, não, gentios na igreja, Não, é isso que correto? Correto. Mas isso é Novo Testamento. Eu quero falar do Antigo Testamento. Prove na Bíblia que no Antigo Testamento o povo de Deus não era só Israel. Ah, meu Deus. Era só Israel. Era só. Não era só Israel. Me prova, gente, não é possível. Era só. Não é possível. Tempo na tela. Estamos começando bem, né? Mas não é... Era uma pessoa de um outro povo. Ah, uma Bíblia. A sogra a nora de Noemi. Quem mais? Mas ela é Esse é o eleita, Novo né? Testamento. Melquisedeque. O Antigo Testamento. Pastor Anínive. Melquisedeque, muito bem. Anínive do tempo de João. A Nínive do tempo de Jonas. Você percebeu? Quem? A Nínive do tempo de Jonas. Vocês perceberam? Então esse negócio de falar que Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento não é simples assim mesmo. Ok? Na verdade, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E eles podem ser israelitas ou não. Aí quando você traz isso para a igreja, né? Isso aqui no Antigo Testamento, né? Agora quando você chega na igreja, o que você tem? O que a igreja é? A igreja é um povo que Deus chamou de toda tribo, povos, língua e nação. Ou seja, a igreja simplesmente é a revelação progressiva ampla daquilo que estava sendo mostrado aonde? No Antigo Testamento. Porque Deus tem o seu povo e Ele mostra que o seu povo é muito maior do que as fronteiras de Israel. Deu para entender, irmão? Amém? Revelação progressiva. E aí a última teologia histórica, que é o quê? As interpretações históricas. Porque tudo que eu falei aqui, ó, a doutrina sobre a igreja, o significado dos textos, a revelação progressiva, isso tudo aqui pode ser colocado em qualquer ponto da história. Então, por exemplo, qual é o pensamento da igreja no século II? Qual é o pensamento da igreja na Idade Média? Qual é o pensamento da igreja na Reforma Protestante? Qual é o pensamento da igreja na época dos pais da igreja? Deu para entender? Então você tem um amplo estudo. Veja que estudar a Bíblia não é um negócio grande. Amém, irmão? Captaram? Captaram a essência? Ó renomados gurus? Avancemos. Então, o nosso irmão Simonton, ele ensinou para vocês o que não é igreja. Ele disse que, fez essa relação, né? Ele disse o que não era, já mostrando o que era, né? Porque alguns colocam o conceito de igreja em termos materiais, ou seja, a construção. Alguns acham que a igreja é uma pessoa sozinha. Alguns acham que a igreja ela é um grupo seleto, especial, no sentido de defender isso para si. Alguns acham que ser igreja significa ser perfeito. E a questão mais atual, prosperidade, né? Por isso que nós fizemos contraste de iates, porque é coisa de rico, né? Fazendo contraste com o quê? Com barcos de pesca, que é a missão que o Senhor nos deu, pescarmos homens, né? Então essa relação, ela mostra que a igreja ela é um organismo espiritual, ela é um corpo, não um indivíduo isolado, que ela é plural, no sentido dela alcançar várias pessoas em quaisquer lugares, tempos, épocas, nações. É o que nós vemos no AT, é o que vemos no NT, que ela não é um lugar de gente perfeita, é só você olhar para o lado, e que elas têm que ser o quê?
arrependidas, né? Professam o nome do Senhor vivendo em arrependimento, né? É isso que o nosso irmão Sábio mostrou. E aí nós iniciamos dizendo, então, que a igreja, e falamos inicialmente que são aqueles que creram e receberam muitas designações, o quê? Como expressões do reino, lembra? A igreja tem vários nomes. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, eu coloquei todos eles, você lembra? Todos esses aí, ó. Nós lemos ele na última aula. Paramos aqui, irmãos. Amém? Paramos aqui. Então, todas essas nomenclaturas, palavras, dizeres, são referências ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus, ao povo de Deus, ao Israel de Deus. Amém? Amém. E hoje, pastor? Hoje nós veremos, então, a segunda parte do que é a igreja. Leiam forte comigo. São aqueles que compõem a igreja visível e invisível. A igreja visível e... Quem saberia definir a diferença para mim, por favor? Agora foi, hein? Qual é a diferença da igreja visível para invisível? Quem sabe, gente? A visível é que a gente vê, a invisível é triunfante. Achei que você ia falar que não vemos. Você disse que é visível? São os membros que nós vemos. A invisível é triunfante. Muito bem. Ela falou bonito, triunfante. Mas o que seria triunfante? Outra pessoa, quem sabe? O pastor, a igreja visível é... Então, eu quero saber triunfante. Você vai responder triunfante? Não, mas aí dentro da triunfante, eu respondendo a um, eu vou especificar a outra também. Vai lá. Pois é, a igreja visível é a igreja de instituição. A igreja invisível são aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo, que fazem parte do Israel de Deus, que fazem parte da igreja que congregará eternamente no céu. Você não está certo, mas você não está errado, entendeu? Sim, amado. Olha só. Vamos fugir desse termo aqui, ó. Instituição. A gente tem é comum a gente fazer a ligação da igreja com a instituição. A pergunta é possível alguém ser igreja do Senhor e não fazer parte de uma instituição? Não. Sim. Vamos, repete. É possível um crente ser salvo e não pertencer a uma instituição? Não, é isso aí não. Aí, automaticamente eu seria parte, não faria parte da igreja visível. Mas é possível. É possível. Mas veja, olha só. Também é verdadeiro. Não, É possível, calma aí, rapaz. Calma. Olha aqui, ó. Igreja invisível. Atenção, querido. Olha aqui. Igreja visível e invisível. Pergunta. Uma pessoa normal, eu sei que vocês não conseguem definir, mas vocês sabem o significado, né? Mas é o seguinte, a pessoa creu no Senhor Jesus, ela recebeu o Senhor como Salvador, isso de verdade, tá, irmão? De verdade. Ela veio para a igreja, ela disse, eu quero me tornar membro, ela foi lá para a classe, preparou, foi examinada pelo conselho, e o conselho disse, não, você realmente demonstra crer no Senhor Jesus, tem frutos dignos de arrependimento, nós vamos te receber como membro dessa igreja. Essa pessoa, isso tudo que eu acabei de falar é verdade, tá, irmão? Eu pergunto para vocês, de qual dessas duas igrejas ela faz parte? As duas. As duas? Aqui? Ela faz parte? É? Sim, ela... Não, é verdade. Se ela está falando verdade... Verdade. Trazendo o pressuposto que ela está... Se a pessoa recebeu Jesus, ela faz parte das duas. Ok? Por quê? Porque se a pessoa é crente de fato, de verdade, aqui nessa conversinha que eu falei para vocês, ela foi recebida aonde? Na igreja visível. Mas ser recebido na igreja visível nada mais é do que um gesto que comprova a recepção dela onde? Na invisível. Deu para entender? É uma prova humana, né? Porque nós não conhecemos o coração, né? É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu estou dizendo como se fosse verdadeiro. É como se nós soubéssemos, é como se eu tivesse dito, esse aí é, pode anotar, né? Esse é. Ela estaria nas duas? Estaria? Sim. Sim. Ou seja, ela estaria na instituição? Sim.
Tá, gente? Visível. Vocês estão olhando aqui para mim, ó? Olha o quadro aqui, ó. Instituição e... A instituição aqui é a presbiteriana, tá? Aqui, ó, presbiteriana. Seria denominação, né, pastor? É a mesma coisa, né? E a invisível? É a igreja que está no céu. Vou colocar aqui só para você ficar mais... Tá? A igreja está no céu. Então, muito bem. Então, essa pessoa está onde? Nas duas. Nas duas, beleza. Aí, Cacheta foi lá no Nepal, né? Subiu aquela montanha, pregou o evangelho lá, traduziram para o nepalês, e uma pessoa se entregou a Jesus. Essa história que eu estou dizendo como verdade, ok, irmão? Como se o Senhor tivesse confirmado, ok? Como verdade. Essa pessoa verdadeiramente creu no Senhor Jesus. Ela entregou a sua vida para Cristo, tá bem? Ela faz parte da igreja do céu? Sim. Aí ela foi embora, depois de 5 horas de culto. Ela foi embora, desceu a montanha, e aí pegaram ela lá embaixo e a mataram como mártir. Ela não fez parte. Não batizaram a mulher, gente. Não foi possível. E aí? Ela faz parte da igreja visível? Visível não. Hã? O que vocês acham? O sentido da recepção não, né? O sentido da recepção não. Agora a pergunta, ela era salva? Sim. Então a pergunta é, pode alguém ser da igreja invisível e necessariamente não ser da instituição? Sim. Mas aí não é regra. Não, é claro que não, filho. A minha pergunta foi, olha aqui a pergunta, ó. Pode. Pastor, Pode. o ladrão da direita. Mesma coisa. Da cruz. Mesma coisa, né? Gente, eu quero que vocês reflitam apenas, ok? Agora, o oposto é um problema também, por quê? Eu estou dizendo aqui de um caso isolado, né? Mas veja, algumas pessoas vão usar isso, esse entendimento, para dizer que isoladamente, elas podem ser igreja. Ou seja, ela creu em Jesus, diz ela que ela creu em Jesus, que ela entregou sua vida ao Senhor, que a Bíblia é a regra de fé e prática, mas na hora de exercer isso, ela fala, eu não preciso viver na comunidade da fé. Outra vai dizer, eu não preciso me batizar. Ou eu mesmo me batizo. Outros vão dizer, eu não preciso. Eu sou a igreja. Isso está correto? Não. Existe uma aversão ao quê? A instituição. Ele vai dizer que ele é a igreja visível, entendeu? Mas ele vai dizer, eu não sou instituição. Porque fazem uma diferença, né? Esse pessoal dos desigrejados faz essa diferença. Então, quando eu falei com ele aqui para evitar essa palavra instituição, é porque eu não quero que vocês pensem em igreja visível como instituição, como denominação, né? Mas como os salvos que podem estar em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer denominação que o Senhor conhece. Captou? Então, não falem da instituição, da denominação. É um fato que isso pode acontecer, deve acontecer, claro, mas não é uma regra infalível. Você está aqui na igreja, você está aqui na instituição City United, correto? Mas quando eu falei instituição, eu não falei no sentido de especificar uma denominação. Eu falei só como prédio. Ok. Independente da sua marca. Mas aí nós voltamos lá no início. A igreja não é material. Ela é o quê? Espiritual. Então não é o prédio. A visível ou é invisível? A visível. A visível. É, visível. Mas também é invisível. Mas eu estou falando da visível para ele, mas para você as duas. Ok? Captaram, irmão? É complexo? Vou ajudar vocês. Eu ajudo. Vamos botar uma tabela para ficar um negócio assim, maravilhoso para vocês. Vamos só lembrar aqui o que o credo apostólico diz. É um dos credos mais antigos da cristandade.
É o chamado credo apostólico. E a pergunta é, quem escreveu esse credo? Quem escreveu? Credo dos apóstolos. Quem escreveu? Não foram os apóstolos. Não, gente. Isso aí é uma maneira só de incentivar você. É por isso que o pessoal não quer ir no Quiz United, né? Que eu fico fazendo. Mas veja, ele é chamado credo dos apóstolos porque ele está de conformidade com a doutrina dos apóstolos, ok? Porque ele é provavelmente do século 3 ou 4, ou 5, entre 3 e o 5, né? Então eu acho que os apóstolos já tinham morrido. Confere? Confere? Eles já tinham morrido? Ok. Então veja, o que o credo apostólico diz? Creio na Santa Igreja Católica Universal. Nós cremos nessa declaração, irmãos? Não. Quem Cremos. fez? Mas quem fez? Sim, O credo apostólico, querido, está ali, ó. Escrito ali, ó. quem fez? Jesus, quem escreveu, pastor? Crentes de todos os tempos, lugar. Não tem como definir exatamente, né? Quem foi que escreveu. Mas esse credo, ele está de acordo com os princípios bíblicos. Ok? Lembre-se. Calma, gente. Lembre-se. Esse credo, atenção, queridos. Esse credo é anterior à Igreja Católica como instituição. Antes de você pensar que católica é Igreja Católica Apostólica, oh, mano, vocês vão entender isso mais para frente, ok? Mas veja, quando você diz creio na Santa Igreja Católica, você está dizendo igreja, aqueles que o Senhor conhece, que lhe pertence. Você diz santa, porque ela é separada, a igreja é santa, separada, ok? A parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Diga, querido. Ele falou que um foi o Papa, o outro foi o de Marcelo. Deus. Foi o presbítero. Veja, santa separada, igreja, comunidade dos eleitos, e aí vem a palavra o quê? Católico. Atenção, gente, vamos evitar as conversas paralelas. Palavra católica aparece. Essa palavra católica, irmãos, dentro da questão latina, dentro da questão do grego, é uma palavra simplesmente que significa universal, amplo. É algo que é percebido em todos os lugares. Ok? Então, quando você usa essa palavra católica, nesse sentido, você está dizendo isso. Nesse sentido, a igreja católica, porque ela está em todos os lugares. Ela é ampla, porque ela também extrapola o tempo. Ela está em termos de lugar, porque ela está aqui em Auburn, mas ela está em Framingham. Amém. Ela está em Marlborough. Ela está no Brasil? Tá. Ela está na China? Só não é a romana, né? Calma, gente. Ela é o quê? Ampla. Ela é o quê? Católica. Aí o que significa a palavra católica para a gente evitar? Então, para se evitar essa confusão com a igreja católica, né? Alguns já traduzem o credo apostólico e colocaram universal. Por quê? É o sentido da palavra, correto? O problema é que o Edir Macedo criou a igreja universal. Aí veio a piadinha do Beni. Aí veio a piadinha. Por quê? Porque gerou uma confusão. Mas veja, o credo é muito anterior ao Edir Macedo, né? Então, o que significa universal? Significa algo que está em todos os lugares. Então, você crê na igreja separada, universal, que está em todos os lugares? Nós dizemos o quê? Sim. Sim, ela está. Como eu mostrei aqui no quadro aqui, ela está no Antigo e no Novo. Ela está em Israel e nos gentios. Ela está em todos os lugares e em todas as épocas. E nem mundial pode ser também. Nem o quê? Imagina. Se quiserem traduzir e botar mundial, aí vai ficar complicado. Então, irmãos, veja, olha aqui, ó. Esse termo trata-se de uma perspectiva geral, mas que também pode ser aplicada a um contexto local. Então, quando você pensa assim, na igreja, ela é universal, por exemplo, no sentido dos Estados Unidos, é um local, é um país fechado, mas não quer dizer que só está nele.
também se amplia a todo o mundo. É o mesmo sentido de igreja, eclesia, porque ele era utilizado para ajuntamentos menores, nas casas, e era também utilizado para ajuntamentos maiores, que envolviam pessoas de várias cidades. Então, o que eu quero que vocês gravem com esses termos, católica, universal, eclesia, é que a igreja é muito maior do que você imagina, do que você pensa, do que uma denominação, do que uma teologia, né? Se você não crê dessa forma, irmão, você está a um passo da seita, ok? Porque a seita, ela é o quê? Ela é exclusivista. Ela vai dizer, não, a igreja é uma só, em um lugarzinho só, e é aqui. Deu para entender? Nós somos o oposto disso, né? Nós ampliamos ao máximo. Por isso que se diz o quê? Católica, universal. E agora, como disse o bispo Culim, mundial. Mundial. Só para concluir, o nosso irmão, o presidente Caxias, está falando na Romana, né? Quando nós chegarmos nas marcas da verdadeira igreja, eu vou explicar para vocês o que é uma igreja católica, apostólica, santa e una. O Romana vai ficar para trás depois que vocês aprenderem isso, ok? Diga. Quando foi que a igreja católica, apostólica, romana, de Roma, do Papa lá, tomou posse desse... Não. Não é desse nome, desse credo, porque ele, tanto é que eles rezam o credo apostólico em todos os cultos e todas as missas. Uhum. Então, a gente tem que fazer a dissociação de que é da igreja católica, né? Isso já existia na cristandade muito antes da igreja católica. Então, eles colocaram no culto a recitação, né, a oração, mas não foi ela que criou. Não, eu sei, mas eles tomaram posse, como se fosse deles. Como outras coisas. Várias coisas da igreja católica estão dentro da igreja católica e necessariamente não são erradas, né? Agora, eles tomaram posse de outras coisas que erradas, né? Por exemplo, quando infundiram na igreja o culto à Rainha dos Céus, né? E depois recebeu o nome de Maria, né? Há ali um princípio histórico de associação com as divindades locais, né? Então você percebe isso. Agora o credo apostólico não. O credo apostólico agora foi passado de boca a boca. Porque qual é o conceito de credo, irmãos? Imagine, você está hoje num contexto privilegiado. Você tem acesso à informação a um dedo de distância, correto? Se você digitar aí no chat GPT agora, não faça isso. Mas se você fizer, colocar, o pastor Ângelo acabou de dizer que o termo católica significa universal. Ele está correto na sua afirmação, né? Possivelmente ele vai dizer que eu estou, mas é um problema, não é? Porque você pode colocar no chat GPT o que você quiser e confrontar o professor que está te dando a aula. Porque a informação está o quê? Rápida, fácil. Agora, como era para os cristãos do 1º, 2º, 3º e 4º século? Eles não tinham. Eles não tinham acesso às informações que você tem, né? Nem mesmo o cano estava fechado. Então, como é que eles guardavam os princípios essenciais da fé? Decorando o quê? O credo. Existem vários credos, tá, irmão? Esse é um só, tá? Existem vários. Tem o credo atanasiano, niceno, o constantinopolitano. Esse é o que é mais conhecido, mas tem credos anteriores a esse. E o que você percebe? Que os credos eles são muito parecidos uns com os outros. E eles eram utilizados com essa ideia didática. Quando você não podia ter contato com várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo, o credo ele dava um fundamento para todos. Por quê? Se eu estou aqui em Éfeso, o outro está lá em Roma, o outro está lá em Tessalônica, o outro está em Creta, e o credo é o mesmo, você conseguia manter o quê? A mesma fé, a unidade da fé entre todos, mesmo que eles tivessem dificuldades de receber o quê? A informação. É uma forma didática, né? Depois, ao longo da história, surgiram o quê? As confissões. Lembra das confissões? Nós temos uma, não temos? Qual é? Confissão de Fé de Westminster. Mas existem várias na história da igreja. As confissões, elas têm o mesmo propósito dos credos, mas as confissões são mais elaboradas, né? Elas têm mais profundidade naquilo que elas descrevem. O credo já é mais sucinto. É bem provável que no final da sua Bíblia o credo apostólico esteja aí. Dá uma olhada aí.
É bem provável que esteja. Por quê? Porque ela é uma das bases mais antigas da nossa fé. Amém? Cláudio. Entendeu? Ok. Então vamos lá, gente. Para a gente entender essa diferença de igreja visível e invisível. Vamos ler comigo. Vamos lá? Quando Consideramos a igreja invisível, descrevemos aqueles que foram arrolados no livro da vida. Veja, no livro da vida. Onde está esse livro? No céu. Ok, beleza. Vamos lá? Estejam eles Vivos ou mortos. Então veja que a igreja invisível, ela não é só de gente morta, né? Também de gente viva. Continuem. É a igreja de todas as gerações, triunfante, que só Deus conhece. A palavrinha aqui, essa aqui foi a Fabiana que incluiu aqui, ó, triunfante, né? Mas de todas as gerações, que só Deus conhece. Agora eu vou pegar esse texto e vou convertê-lo para a igreja visível. Vamos lá, juntos. Quando refletimos sobre a igreja visível, focamos nas comunidades locais atuais, que cumprem as ordenanças do Senhor. É a igreja em processo de santificação, militante, composta por joio e trigo. Foi por isso que Agostinho chamava de um corpo misto. Interessante essa expressão de Agostinho, né? Ele chamava a igreja visível de corpo misto. Né? Não é misto quente, tá, irmão? Corpo misto. O que significa corpo misto? Significa que a igreja ela é misturada. Ela tem uma mistura. E qual é essa mistura que ela tem? Joio e trigo. Então veja, é interessante, porque tecnicamente falando, tanto o joio como o trigo foram batizados. Tem que comer. Tanto o joio como o trigo foram batizados. Tanto um como o outro foram participantes da ceia. Provavelmente, tanto um como o outro foram presbíteros, diáconos, líderes de comitê, estavam no culto adorando a Deus, no louvor, estavam lá. É o joio e o trigo. Por quê? Eles são praticamente idênticos. Foi por isso que na parábola Jesus disse o quê? Deixai-os crescer juntos. Quando é que eles serão separados? Na colheita, no fim dos tempos. Deu para entender isso, irmão? Então, essa é a ideia de igreja. Agora eu vou te ajudar mais um pouquinho. Vou colocar uma tabela. Atenção, se você não prestou atenção em nada, preste agora atenção nisso. É agora, hein? Igreja visível e invisível. Vamos lá. O que é a igreja visível? Primeiro, ela é o quê? Universal. Significa o que universal mesmo? Claro. O que significa católica mesmo? Está em todos os? Mas ela é o quê? Desta geração. Nós estamos em qual século? 21. O ano é de um ano de 2020. Eu estou botando 2020, você já vai falar 25. Então veja, nesse contexto nosso, a igreja visível é universal, mas ela é desta geração. Essa igreja visível ela é composta de quê? Aqui, gente, ó. Tem algum morto? Não. Tem? Tem? Ainda não. Eu não sei se vocês já perceberam, irmão, mas veja como Deus é bom. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde que eu estou aqui, pelo menos desde a pandemia, você viu que ninguém na igreja morreu? É algo excelente, né? É algo excelente. Eu sempre enterrei muita gente, irmão. Eu sempre enterrei muita gente. Eu ficava ali no top 3 do presbitério. Top 3. Tinha um pastor do meu presbitério que quando iam fazer o relatório dele lá para descrever os pontos fortes do relatório, né? Aí colocava assim: louvar a Deus pelo expressivo número de ofícios fúnebres. Falei, meu Deus, não. Mas a igreja visível está viva? Vocês estão vivos? Estão esperando? Ok. Vamos lá. Essa igreja é o quê? Militante. Não significa que ela é de esquerda. Tá? Não. Não. Militante vem da palavra militar.
que vem da palavra lutar. A igreja ela está lutando, está combatendo. É um tempo de ação da igreja, né? Outra característica, as pessoas que estão nessa igreja são recebidas como? Profissão de fé e batismo. Essa igreja visível, outra característica, ela aumenta e diminui. Correto? Correto. Está correto? Correto. Se nós temos hoje 300 membros, daqui 6 meses teremos 500. Ou daqui a alguns dias seria só o pastor. Ninguém falou amém. Amém. Se fosse uma igreja pentecostal, a gente tinha levantado a mão, dado uma pirueta. Aleluia. Aumenta aí. Diminui. Essa igreja tem joio e tem trigo. Correto? Dá uma olhada para o irmão que está ao seu lado e fala assim: você é joio? Atenção, eu falei isso, irmão. Eu falei isso porque eu vi um vídeo essa semana. Eu vi um vídeo da Ana Paula Valadão. E a Ana Paula fez isso. Ela pediu para as pessoas olhar para o lado para dizer alguma coisa. Mas é que ela pediu para dizer? Ela falou assim: olha para o irmão que está ao seu lado e dá um riso na cara do capeta. Eu entendi. Eu entendi o que ela quis dizer, mas não ficou ruim? Ficou ruim a construção. Ficou ruim. Ai, Jesus. Aqui, irmão. Principalmente se o couro está do lado, né? Oi? Principalmente se o couro está do lado. Olha, pode acontecer. Teve gente rindo verdadeiramente. Aqui, gente. Povo! Nessa igreja visível, tem redimido? Sim. Tem? Sim. Tem. Próxima. A apostasia é possível? Muito. Claro. Mas por que a apostasia, pastor? As pessoas saírem da igreja. É possível? Sim. Você já viu isso acontecer? Muito bem. Agora vamos contrastar com a igreja triunfante. A igreja invisível, ela também é o quê? Universal. Mas ela é de todas as gerações. A igreja visível, ela é composta de vivos, mas também de mortos. Aqueles que morreram no Senhor. A igreja invisível, ela não é mais militante. Ela é o quê? Triunfante. Porque o tempo da luta passou. Agora é o tempo de descanso. Né? Agora vocês falaram amém, né? Todo mundo quer descansar, né? Oh, maravilha. Como as pessoas fazem parte da igreja invisível? Como, gente? Decreto divino. Olha, eu não sei quem é, você sabe? Não. A única coisa que a Bíblia diz é que as pessoas que fazem parte desse povo fazem parte por causa do firme fundamento. O Senhor conhece os que lhe... Ou seja, o decreto divino, né? A igreja invisível, ela tem um número fixo. Não muda. Essa diferença é importante, né? Tem pessoas que acham, por exemplo, que os anjos, né, de repente vão se converter no final. Não vai. Não vai, né? Já está definido. Número fixo. Não muda. Aí você pergunta, quanto que é, pastor? Não sei. 144 mil. É isso aí. 144 mil selados. O que significa 144 mil selados? Um número completo, perfeito, que não se pode medir. É isso que significa. Tá? Muito bem. A igreja... Oi? Contamos que ainda vão nascer, né? Contando também. Já tá tem que... Tá. A igreja invisível tem joio? Não. Gente, a igreja invisível tem joio? Não. Só tem o quê? Trigo. Eu espero que tenha pão, Coca-Cola, Ou seja, quem inventou glúten? pudim, gluten free. Não, gente, o glúten é um negócio dessa terra. No céu, o glúten não vai fazer mal. Tá? Vamos lá. Todo mundo vai ser flamenguista, pastor. Igreja invisível. Qual a diferença? Todos os redimidos. Aqui na visível o quê? Há redimido. Sim. Mas na invisível?
Só há redimidos. Ok? Só há. Todos são redimidos. E por último, o que acontece com essa igreja? Ela é guardada por Deus. Ou seja, ela não pode cair do seu estado de glorificação. Então, se você perguntar assim, pastor, pecaremos no céu? Não. Né? O Senhor te guardou dessa condição. Glorificado agora, você não tem mais uma vontade que te incline para o mal. A sua única vontade agora é para a glória de Deus. Não há como pecar. Né? Mesmo que tenha um time de Flamengo lá. Você não vai pecar. Você vai conseguir ver o Flamengo e falar assim, glória a Deus. Meu Deus. Jesus. A grande pergunta é se nessa época o Palmeiras vai ter mundial. Né? Vamos saber. Você curtiu essa aí, Wilson? O meu time está na mesma, né? Então. Amém, irmãos? Deu para entender essa diferença? Sim. Muito bem. Então, que Deus abençoe vocês, queridos. Na próxima aula, nós vamos para o último tópico, onde vamos tratar da igreja como organismo e organização. Deus abençoe.